Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos acompanhar então o assunto da nossa aula. Nós estamos na aula de número 27, o objeto do conhecimento, a economia, a produção, o capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. As formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E o nosso detalhamento, a modalidade de trabalhos no Amazonas, modalidades de trabalhos no Amazonas, os ribeirinhos, rural e urbano. Então vamos aí acompanhar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do Amazonas, e as suas modalidades de trabalho. Nós vamos pegar aqui os ribeirinhos da Amazônia, que vivem às margens aqui dos rios, e também o trabalho rural, e também o trabalho urbano. Falar um pouco sobre essas três modalidades de trabalho dentro nessa visão aqui da realidade amazônica. E aqui nós podemos, então, falar um pouco desse trabalho. Nós temos aqui o trabalho rural, que é um trabalho nesse campo. Claro, o Brasil todo nós temos áreas rurais. No Amazonas não é diferente. O Amazonas é o maior estado brasileiro, geograficamente falando. E nós temos, então, aqui áreas rurais muito amplas. E dentro dessas áreas rurais, nós temos aí pessoas que trabalham nessas áreas, que abrangem também um trabalho vasto na agricultura de subsistência, aquela agricultura que é para o cultivo, a gente chama aqui a sua horta, o seu roçado, onde as pessoas tiram ali o seu alimento para o seu próprio sustento. Tem também, em pequena escala, mas também em grande escala, nós temos também aqui a pecuária e o extrativismo, de plantas, de frutas, de tanta coisa que existe na Amazônia. Então, normalmente, quem vive no campo, nessa parte mais rural, é principalmente isso, a agricultura de subsistência e o extrativismo. Tá bom? É o que mais nós temos aqui no Amazonas quando falamos desse campo. Depois a gente vai ver com mais detalhes alguns pontos aí. No trabalho, quando a gente fala do trabalho urbano, para fazer essa dobradinha, o rural e urbano, aí nós estamos falando já das cidades, onde muitos desses produtos que são muitas vezes produzidos ali na zona rural, eles são então vendidos e levados para a zona urbana, para as cidades, onde nessa cidade, na cidade, nós temos aí algumas atividades também que são desenvolvidas, que são próprias da cidade, pelo menos em maior proporção, como por exemplo a questão do comércio. É na cidade que nós temos os comércios, o grande comércio. Nós temos também, continuando essa ideia aqui, a questão do serviço, os serviços da indústria, que também estão ali presentes, muitas indústrias, fábricas, na cidade que elas se encontram. E também, aqui, ela se amplia isso aí, na questão do comércio, na questão das padarias, drogarias, supermercados, E aí, dependendo do tamanho da cidade, da dimensão da cidade, da sua população, tudo isso a gente pode falar
de uma maneira mais ampla, né? Grandes supermercados, grandes lojas, né? E outras, né, outras formas, né, de serviços que são prestados dentro da zona urbana, né, nas cidades. E nós podemos também falar da presença, né, de pescadores, carpinteiros navais adaptados ao ambiente urbano, né? Então, todos esses produtos, né, peixe, né, tudo aquilo que é produzido, né, também na cidade, tem essa relação com o campo. Então, a gente não pode falar uma coisa separada da outra, né? E aí a gente vai... Mas o que a gente vai falar aqui nessa aula? Nós estamos dentro do campo da filosofia, né? Então, nós vamos pensar, nós vamos tentar refletir a partir aqui, né, de uma autora brasileira, de uma filósofa brasileira, né, e também, a partir da leitura dela, a gente vai refletir um pouco sobre essa questão do trabalho no Amazonas, né? Usando aí alguns conceitos chaves, algumas palavras chaves, dentro da concepção marxista, né? E aí a gente vai, então, trabalhar esses conceitos, que inclusive são conceitos importantes, né? Que muitas vezes a gente estuda aí em outras áreas, né? Então vamos ver aqui, nós vamos começar aqui falando já dessas reflexões. A Marilena Chaui ela é uma filósofa brasileira, né, viva, produtiva, né, e ela tem uma obra chamada O que é a Ideologia. Aí ela vai discutir muito essa questão da ideologia, a questão da política, né, da democracia, são temas, né, que ela debate bastante nos dias atuais. E a gente vai pegar um pouco a sua obra para a gente, então, a partir dela, a gente pensar um pouco sobre essas formas de trabalho no Amazonas, né? Não é interessante pensar, refletir filosoficamente, analisando, né, essa prática do trabalho no Amazonas. Então, veja bem, a Marilena Chaui, ela vai discutir o trabalho, ou ao discutir esse trabalho, ela discute isso como um constitutivo da humanidade. Então, toda a humanidade, onde há sociedades, né, não importa aí qual é a sua dimensão, não importa, né, qual é o seu tempo histórico, né, o trabalho ele é um constitutivo da humanidade. Sempre onde houve seres humanos, então, nós podemos falar também que houve o trabalho, que a gente pode falar do trabalho nesse contexto. E ela vai destacar ainda que o trabalho ele vai desempenhar um papel central, né, na construção da cultura e também da própria sociedade, né? O trabalho, se a gente pudesse aqui conceituar de uma maneira, o trabalho de uma maneira geral, mesmo não é um conceito fechado, absoluto, mas um conceito, né, nós podemos dizer que o trabalho é uma ação do ser humano, é uma ação do homem sobre a natureza, sobre o mundo. Então, a natureza está aí, tudo colocado, e o homem ele vai, então, agir sobre essa natureza. E ele vai, então, construir cultura. O homem vai transformando a natureza, ele constrói cultura. E aí, então, a própria sociedade, né? Só que isso vai o quê? Vai além, né? A ação do homem, então, ela vai além da natureza, ele supera a própria natureza e ele transforma essa natureza. Ele tem a capacidade de fazer essa transformação da natureza. Então, ele vai, nessa transformação da natureza, ele vai expressar a sua capacidade criativa e também a sua capacidade produtiva. Então, ele vai criar e ele vai produzir dentro desse processo de transformação, onde ele transforma a natureza, mas também ele transforma a si mesmo enquanto ser humano. Olha só como é. Por isso que ela fala que o trabalho ele é constitutivo do ser humano. Ele faz parte do ser humano. O ser humano agir
transformando a natureza para o seu próprio bem. E essa transformação, ela se dá no campo e na cidade, né? Na zona rural, na zona urbana. Então, tudo, independente de qual seja o espaço, se é rural ou se é urbano, mas quem está lá presente é o ser humano. Então, o ser humano, ele transforma essa natureza. É claro, aí vai haver, né, um diferencial nessa transformação, devido aos recursos, né, devido às tecnologias, devido a vários fatores, mas não deixa de ser uma transformação da natureza em cultura. Tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a nossa reflexão aqui, e pensando como é que se dá hoje essa relação do homem com a natureza através do trabalho. E aí a gente continua aqui, ó, que nós vivemos dentro de um sistema, hoje, né, inegavelmente, que é o sistema capitalista, um sistema que teve seu grande advento, né, com a Revolução Industrial, né. Quando você estuda história, você vai passando ali por vários períodos, né, da manufatura, né, você vai passando por até chegar no caminho do capitalismo, a criação das cidades, né, então tudo isso aí vai transformando também o modo de trabalho. Então o próprio trabalho, ele vai sofrer, né, uma mudança ali, uma inversão nos seus propósitos. E iluminado aí pelas reflexões de Karl Marx, né, que foi o grande combatente do capitalismo, ou pelo menos o grande crítico, né, vamos dizer assim melhor, do capitalismo, que ele ousou olhar para o trabalho e para o trabalhador. Então, ele vai dizer que o capitalismo, aquilo que era o trabalho como uma forma, né, do homem ir se constituindo, se transformando a natureza e também se transformando nesse processo, na verdade, com o capitalismo, ele foi se reduzindo a uma mercadoria, como qualquer outra mercadoria. E, ao se transformar, ao se reduzir em mercadoria, resulta na alienação do trabalhador. E aqui a palavra alienação, né, é uma palavra-chave dentro desse processo de reflexão filosófica, né, que, através da ideologia, né, o homem, então, ele se aliena do trabalho. E por que ocorre essa alienação nesse sistema? Porque o trabalhador, ele não mais reconhece plenamente, né, e nem se reconhece, né, nessa transformação como o dono daquele meio, daquela produção. Ele não se reconhece, né, naquilo que ele mesmo produz. Então, é por isso que é alienação, né? Não me pertence. Alienação é aquilo que não me pertence, ou não me pertence mais, né? Apesar de eu estar envolvido, mas não me pertence, pertence a outro. Está alienado, né? Então, nesse sentido aí. E Marx vai pegar essa questão da alienação como ideologia, né, dominante para, né, o homem, então, continuar trabalhando, produzindo, não mais para, né, o seu benefício, né, a sua subsistência, mas agora para o mercado, né, para o lucro, para a venda, para, né, a produção, que é aquilo que alimenta o capitalismo, que retroalimenta o capitalismo, né? Então, aí que vai estar essa crítica, né, dentro desse sistema. E nós vamos olhar a partir da visão da Marilena Chauí, né, e também iluminada aí, que é do estudo, né, do Karl Marx, como é que se dá isso, então, trazendo aqui para o nosso Amazonas, aqui para a nossa realidade, né? Em que nós vamos trabalhar pensando no ribeirinho, né, no mundo urbano e no mundo rural. Então, o que Marilena Chauí, nós estamos aqui fundamentando a ideia, né, para depois a gente entrar lá diretamente. Então, vamos ver aqui, o que ela vai, então, falar sobre tudo isso. Ela vai reforçar, né, que no sistema capitalista, o trabalhador, então, ele é separado
do fruto do seu trabalho. Não só, mas também de todo o processo produtivo. Ele não participa. Ele apenas executa. Então, e esse é o ponto central da alienação. Que ele não se reconhece, não reconhece o produto como algo que ele criou. Pois o produto final é apropriado por outros, que é a alienação. Né? E dentro do sistema capitalista, é aquele que tem o capital, é o empregador, é o sistema capitalista, de um modo geral, que tem os meios de produção. E aqui, isso aqui é importante para a gente pensar na Amazônia. Né? Porque até então, a gente pensava o capitalismo, esse sistema, né, do lucro, apenas dentro do campo urbano, na cidade, com as indústrias, né, a gente pensa, mas também o capitalismo entrou também na floresta, ele entrou também na mata, ele entrou também nas comunidades. Como a gente está falando aqui da Amazônia, então a gente pensa nessa perspectiva. Então, como analisar, então, essa questão agora, né? Para nós aqui, olhando por dentro aqui. Então, vamos ver aqui no ponto a ponto, né? Vamos pensar primeiro no trabalho do ribeirinho, né? A gente conhece como é o trabalho do ribeirinho. Então, os trabalhadores ribeirinhos, eles dependem do rio, da pesca, da mata, né? Da floresta, do extrativismo, né? Para a agricultura, também familiar, que é a sua roça. E, frequentemente, eles possuem uma relação direta com a natureza, não é verdade? Então, o ribeirinho, o contato dele é direto com a natureza. Ele vive numa casinha lá no meio da mata, né? Muitos até sem energia elétrica. Então, e é ali que eles vão se transformar e transformar a natureza para a sua própria vida, para o seu próprio sustento. Agora, aí vamos analisar agora esse ponto, né? Apesar disso, o mercado externo e a valorização desigual dos produtos, né, que são tirados da natureza, eles podem alienar o trabalhador, separando do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque nós temos aí a questão do lucro. As pessoas vão buscar também uma forma também de ter o quê? Dinheiro, né? Grana no bolso. Então, os valores são controlados por intermediários ou grandes empresas. Então, aqui, né, ele vai ter um pouco essa mudança aí. E aqui a gente vai ver alguns pontos, né, ligados a essa realidade do povo ribeirinho, né? A questão da pesca. Ele tem que ter o barco, tem que ter a canoa, tem que ter a rabeta, né? Ele tem que ter ali a sua rede, a sua malhadeira, os seus instrumentos de trabalho para o cultivo da terra, né? Para conduzir os seus produtos, porque não tem altas tecnologias, né? Você vê que o pessoal carrega mesmo o cesto na costa, carrega, né, através, né, dos seus recursos que tem, para produzir ali, né, isso para o seu sustento e também para, né, para venda também, para ter um lucro também em cima disso, que aí é a questão do capitalismo, né? Nesse sentido. E aí a gente traz agora a perspectiva marxista nesse olhar aqui, né? Então, os trabalhadores ribeirinhos, embora, né, nós sabemos disso, ele tem uma conexão direta com o produto do seu trabalho, ele pesca o peixe, ele tirou o peixe, né? Mas o sistema capitalista, então, frequentemente, né, ele vai se tornar alienado, porque ele vai deslocar o valor de sua produção para intermediários ou empresas externas. Então, ele vai produzir num determinado valor e vai vender, ele vai levar isso para o intermediário, até chegar lá na venda, já vai sair mais caro. Então, ele se alienou do seu produto, né? Então, ele vai se tornando dependente do mercado. E aqui o problema do capitalismo é que ele não valoriza adequadamente o seu esforço e o seu conhecimento tradicional, né? Então, quanto mais barato ele compra, melhor para que ele possa revender num preço muito alto lá na frente. Isso chama-se alienação do trabalho. Dentro da perspectiva do ribeirinho, vejam bem, nós estamos falando aqui, né? É até uma coisa assim,
né, espetacular que a gente está discutindo, refletindo sobre Marx, a filosofia dentro da Amazônia, aqui, dos povos, né, tentando fazer essa reflexão aqui, que eles também se alienam e são alienados dentro do sistema capitalista. Agora vamos pensar o que é muito próximo do ribeirinho, que é o sistema rural, o mundo rural, o trabalho rural, né? O trabalho rural também, ele tem também uma forte ligação com a terra, com a natureza, através da agricultura de subsistência e do extrativismo, né? Mas tem também ali a pecuária, né? Então a alienação também ela pode ser agravada aí dentro, pela precarização das condições de trabalho e pela falta de acesso a recursos e tecnologias. Então aqui é que está o ponto, né, da alienação do trabalho do trabalhador rural. A precarização do seu trabalho. Ele trabalha muito e também ele não tem, muitas vezes, né, a questão de uma jornada de trabalho, não tem a lei, né, trabalhista, que eu apoio. Muitas vezes ele trabalha a vida toda, não consegue se aposentar, né, ou tem que ter uma boa, né, participação ali para buscar a sua aposentadoria. Então, tem todo esse lado aí também que aliena. E aí a gente vai pensar assim, ó, mesmo ele também, assim como o ribeirinho, que tem essa conexão com a produção próxima, ele também, muitas vezes, é excluído dos benefícios gerados por sua atividade devido à exploração econômica. Ou seja, ele não é valorizado. É muito trabalho, né? E aqui a gente vai visualizar um pouco também esse mundo, né, rural, né? Ele também tem o trabalho, né? Ele também passa por todo um processo ali de cultivo da terra, de cuidar da terra, né? Nós temos aqui o fenômeno da seca, da cheia, que influencia também na produção, né, naquilo que ele tem. Então, tudo isso aí, né, vai também... isso não conta para, né, o mercado, né, para quem quer comprar em grande quantidade o seu produto. E não valoriza o seu trabalho, que muitas vezes é ardoroso para conseguir fazer um saco de farinha, né? Para conseguir fazer, para vender aquela farinha, e uma vez num preço que não é, né, condizente, não agrega valor para ele. Mas é o que tem, então ele se aliena desse produto também. E aqui também a gente vai vendo aqui na visão marxista, né, justamente que a agricultura e a pecuária, que faz parte desse trabalho rural, também há uma evidente alienação aí dentro, quando a pessoa, né, coloca a sua força de trabalho e muitas vezes não é recompensado, não tem o devido valor. E aí, a gente pode dizer que apesar de tudo isso, né, de tudo isso que estão ali próximos, a produção é controlada pelo mercado externo. Ele tira para a sua subsistência, né, e o resto, e ele vende também, porque ele precisa também, né, para comprar suas coisas, né, seu remédio, etc. Então, isso reforça mais uma vez a alienação do fruto do seu trabalho e os impede de reconhecerem plenamente aquilo que produzem, né, também. Então, por aí vocês percebem, né, que a alienação está, né, está contida aqui também. Né? A pessoa perdeu, né, o contato com aquilo que ele produz. Né? No fim, não é mais para ele, é para outros, né, para terceiros, que sim, esses vão lucrar bastante, né, com o fruto do seu trabalho. E aí, pessoal, por fim, nós vamos falar agora do outro contexto, né, que nós estamos falando agora do contexto urbano, a cidade. Claro que nós temos no Amazonas, cidades médias, cidades pequenas e cidades, né, grandes e, né, metrópoles como Manaus. Então, no contexto urbano, então, isso inclui a atividade do comércio, do serviço, da indústria, né? A alienação ainda é muito mais evidente no campo urbano, né, devido justamente ao trabalhador, né, que aí sim ele não participa, né, ou participa apenas de uma etapa do processo produtivo. Você vê, por exemplo, uma fábrica,
Você vê que ele pode produzir, numa fábrica, ele produz aí 1.000 aparelhos de TV por dia, né? Mas no final das contas, ele não consegue comprar uma TV para ele com facilidade, né? Uma TV, ele vai ter que parcelar, vai ter que fazer um monte de coisa para ele comprar, porque ele produz a TV, mas ele não tem acesso ao produto final, né? Ele vai ter que comprar e muitas vezes ele não tem esse valor. Então isso também chama-se uma alienação também do produto final dele. Ele não tem o controle sobre isso, apesar de ele fazer parte do processo produtivo, né? E qual é a lógica disso? É a lógica do lucro. Então nós estamos falando aqui que isso vai... e aqui, é claro, há uma desconexão muito maior do que quando a gente fala do mundo urbano, né? Do mundo rural e do mundo ribeirinho. Então aqui a gente pode ver aqui algumas imagens, né? Que contexto ali, que a gente visualiza, né? Essa diferença aqui do campo urbano, né? Então nós estamos na cidade, ó. Aqui os produtos são trazidos, né? O trabalho, os serviços são tudo mais em larga escala, né? Então é uma outra forma, né, de contexto de trabalho. E as pessoas estão aqui também, está todo mundo trabalhando, precisa de dinheiro, precisa, né, das coisas, nas fábricas, nos comércios, né? Então aqui a alienação é muito mais evidente, né, por conta disso, da industrialização, né, e da produção. Então vamos ver aqui no contexto marxista aqui, que é o filósofo que discutiu muito isso. Então nesse ambiente urbano, o trabalho então ele é mais fragmentado, portanto, os trabalhadores estão mais distantes tanto do produto quanto do processo de trabalho. No meio urbano, rural e ribeirinho, eles ficam distantes do produto, muitas vezes, mas eles estão muito próximos do processo de trabalho. Então, eles participam de todo o processo, né, da colheita, ele planta, ele colhe, né, então ele está mais próximo do processo, mas ele se distancia do produto, do valor do produto, né? Então, é por isso que ele vai se alienando. E aí eu trago um exemplo para vocês, né, dos trabalhadores da indústria, né, ou do comércio, que executam vários tipos de tarefa, repetidas tarefas especializadas, né, mas sem entender, por exemplo, ou até se conectar com o processo produtivo. Ele sabe fazer a parte dele lá da montagem de uma TV, de um aparelho, de um carro, de um automóvel, né? Mas ele sabe aquela parte ali a qual ele conhece aquela função, mas ele não conhece todo o processo produtivo. Isso também Marx identificou como alienação do trabalho. Ele perdeu essa conexão com essa produção. E aqui, então, pessoal, a gente vai percebendo que a análise marxista, então, ela ilumina como o capitalismo distorce as modalidades de trabalho no Amazonas. Então, é só para a gente pensar, tá? Isso aqui não quer dizer que está certo ou está errado. Nós estamos aqui dizendo que a filosofia vai nos levar, nos trazer elementos, através de estudos clássicos como esse, que vai nos ajudar a pensar sobre a sociedade, sobre o mundo, aqui na realidade amazônica. Não é interessante isso? É muito interessante a gente pensar isso. E aqui a gente vai finalizando, então, né, dizendo que seja no campo, na cidade, os trabalhadores são afastados do fruto do seu trabalho hoje. Então o trabalho ele é transformado, é uma obrigação para a sobrevivência, né? Então eles têm que se expor e, em vez de ser uma expressão de criatividade e realização, como já foi em outras épocas. Agora, né, tem que ter esse peso, né, que vem, né, de uma imposição capitalista de que nós precisamos de lucro, nós precisamos de dinheiro. Então, tudo isso aí se encontra hoje presente, tanto no campo como na cidade. Beleza? Tá certinho? Então, até a nossa próxima aula.
Música